Olá, começa agora o programa Checkmate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje, teremos a colaboração de 5 estudantes de Comunicação Social. João Fontes, aluno de jornalismo, Lucas Félix, do curso de Audiovisual, Rafael Lopes, estudante de jornalismo, Felipe Mateus, do curso de jornalismo, Letícia Araújo, aluna de jornalismo. Nosso convidado de hoje é autor do livro Você é Sua Melhor Marca. De origem humilde, já trabalhou como instrutor de lambada, vendedor. Hoje dá palestras por todo o Brasil. Empreender é ter coragem de enfrentar o medo. É assim que ele define sua trajetória. Jussier Ramalho nasceu em Natal, no bairro das Quintas, em 1960. Aos 7 anos, iniciou seu primeiro empreendimento. Criou um cartão de visitas em que se apresentava com um pedido: ganhar uma bicicleta. Recebeu o presente na véspera do Natal. Começou a trabalhar aos 14 anos. Em 1996, fundou a Banca Prática, onde implantou a filosofia de ir onde o cliente está. Em 2007, participou do programa Aprendiz, da Rede Record. Bem-vindo ao programa, Jussier Ramalho. Muito obrigado pelo convite, obrigado à participação dos jovens, futuros apresentadores, jornalistas famosos. Se Deus quiser, vamos nos encontrar pela essa vida aí afora e estou à disposição para a gente bater um papo e mostrar um pouco do que fiz e que continuo fazendo. Jussier, nas suas palestras e na tua obra, você deixa bem claro as dificuldades que enfrentou durante toda a tua trajetória. Para quem não conhece, poderia dar uma resumida nas dificuldades que encontrou desde cedo? Olha, a dificuldade na vida é desde cedo. Nascer é uma dificuldade. Você imagine uma mulher que gera uma criança, ela vai crescendo, vai se acomodando dentro de um útero para depois expelir. Então, já o nascimento é doloroso para quem pare, para a mulher e para o bebê que está nascendo. É doloroso também. Então, andar é doloroso, você cai, se arrasta. Falar é doloroso, você começa a balbuciar algumas coisas para depois começar a construir algumas palavras. Então, tudo na vida é feito de sacrifício, é feito de muita dificuldade. E eu não acredito em sucesso sem trabalho. Eu sempre, para conseguir alguma coisa, eu sempre trabalhei muito. Eu sempre planejei muito. Eu sonhava, claro, desde criança eu sonhei muito em mudar a minha vida. Mas para que isso acontecesse, eu precisei de trabalhar, de planejar. Por exemplo, com 8 anos de idade, eu nasci no bairro das Quintas e logo em seguida eu fui morar em Lagoa Seca, na rua São José. Eu morava em frente ao baobá, esse baobá do poeta, aquela árvore grossa que tem ali na rua São José. Então quem mora naquele bairro Lagoa Seca sabe, pode comprovar tudo que eu vou falar. Então eu tinha 8 anos de idade e a minha vida foi sempre construída de muita necessidade. Eu passava muita fome porque eu não tinha pai, eu morava com a minha mãe, com mais 2 irmãs. E eu tinha vontade de comer. A minha vida se resumia num prato de comida, na verdade. O sonho da minha vida não era ganhar dinheiro, não era ter emprego. O sonho da minha vida era ter um prato de comida na minha frente. Porque eu passava muita fome, dias sem comer nada. Então, o que é que aconteceu comigo? Eu me planejei, eu sonhava com mudando minha vida. Eu sonhava mudar a vida, eu sonhava me tornar uma pessoa diferente. Mas a pessoa diferente era ter algo para comer. E eu comecei a sonhar com a bicicleta, porque eu observei que com 8 anos de idade, no meu bairro, em Lagoa Seca, ninguém tinha bicicleta. E naquela época, ter uma bicicleta é como se fosse um computador de alto nível hoje, de ponta, por exemplo. E eu não tinha condições de comprar uma bicicleta, nem minha mãe tinha condições, mas eu tinha raciocínio lógico, de planejar, imaginar como eu posso ganhar uma bicicleta. Comprar eu não posso, mas eu posso ficar parado, não vai cair do céu só cai chuva. Eu fui, peguei uns papeizinhos, desenhei, este é Jussier, precisa ganhar uma bicicleta. Escrevi, o papelzinho e desenhei e saí distribuindo nas igrejas, nas padarias, nos açougues, porque naquela época que eu era jovem, não existiam supermercados, não existiam lugares que tivessem grandes aglomerações de pessoas. Então, eu tinha que ir nos lugares onde tinha mais gente, onde eram nas igrejas. Então, de manhã eu ia na igreja evangélica, e quando as pessoas saíam da escola dominical, eu dizia: bom dia, irmão, recebo o meu cartão. E entregava um cartão para eles. À noite eu ia na igreja católica, na igreja São João, ali no bairro Lagoa Seca. Quando as pessoas saíam da missa, à noite, boa noite, irmão, recebo o meu cartão.
E os meus colegas de infância, eles me criticavam, diziam, olha, Jussier, tu não vai conseguir isso, rapaz, é impossível. Porque as pessoas, elas às vezes não querem incentivar quem está buscando um caminho de muito trabalho, mas que vai ter sucesso. As pessoas geralmente não conseguem incentivar isso. Então, eu não me incomodava com as críticas. E hoje, eu sempre digo, olha, quando alguém fala mal de você, não se preocupe. Porque se você entende que você está no caminho certo, o maior problema é você acreditar que você não vai conseguir. Então, eu sempre acreditei que eu iria conseguir, embora meus colegas dissessem, você não vai conseguir. Eu não acreditava, eu achava que aquilo era mentira que eles estavam dizendo. E eu tanto persisti que eu consegui, no dia 24 de dezembro de um ano, um pastor da igreja americana chamada Hallam, que a gente chamava Pastor Orlando, a gente não sabia pronunciar em inglês. E aí o que acontece? Ele chegou na minha casa e disse, você aqui mora Jussier? E minha mãe disse, mora. Eu trouxe uma bicicleta para ele e me entregou uma bicicleta. E daí para frente eu peguei a bicicleta e comecei a alugar a bicicleta para ganhar dinheiro. Então o sonho de ter uma bicicleta aos 8 anos de idade não era para que eu brincasse com a bicicleta, é para que eu tornasse aquilo um meio de ganhar dinheiro para me sustentar e sustentar minha família. Como? O prato de comida tão sonhado que eu imaginava, como existe em alguns livros. Pense e você consegue. Não existe isso. Pense, planeje e execute. Aí você consegue. Muito bem, vamos à nossa primeira pergunta dos estudantes, com Lucas Félix. Oi, Jussier. Você é empreendedor desde criança, como falou, mas o primeiro destaque notório aqui, pelo menos local, foi a Banca Prática, que fundou há mais de 20 anos. Naquela época, como é que pensou um negócio teoricamente banal em tornar com diferenciais? Naquela época, eu tinha casado, fazia um ano que eu tinha casado. E o que aconteceu? Eu precisava de ganhar dinheiro, eu não tinha emprego, estava desempregado. E apesar de ter feito algumas coisas, naquele momento eu estava desempregado. Era então, 1996? 95. 95, tá. Então, o que aconteceu? Eu tinha casado fazia 2 anos. Então, eu precisava de arranjar alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu tinha saído de uma empresa que tinha falido no Brasil. Eu trabalhava numa empresa nacional que vendia tickets de alimentação, né? E essa empresa tinha fechado e o que acontece? Eu tinha que arranjar uma forma de colocar um negócio para mim, porque eu nunca quis ser empregado. Eu fui empregado na minha vida durante 3 anos só. Então, eu estava empregado nessa empresa, recebi uma indenização pequena e eu comprei uma banca de revistas que estava desmontada lá no bairro de Candelária. Essa banca, na verdade, pertencia à Neidinha, que hoje tem essa banca no Nordestão aqui de Ponta Negra, no Capim Macio e no isso aqui. Então, a banca era do lado de fora, ela foi botar a banca dentro do Nordestão e eles mandaram desmontar a banca que era do lado de fora do Nordestão para ela passar para o lado de dentro. Então eu comprei essa banca desmontada, montei na Afonso Pena, no Tirol. Era uma banca que eu imaginava o seguinte, 6x3, é uma banca como qualquer outra banca que existe no Brasil inteiro, como existia também aqui em Natal. 471 bancas na época. Então, o que é que eu fiz? Eu imaginei o seguinte, se eu for mais um jornaleiro, eu vou ser apenas mais uma pessoa querendo vender jornais e revistas. Eu preciso ser o jornaleiro. Aos nossos alunos de comunicação, quando vocês terminarem a graduação, não queiram ser apenas o jornalista, queiram ser o jornalista, o cara que vai fazer diferente. Então, nas 470 bancas que existiam, eu fui mais uma, fui 471. Então, eu não queria ser mais uma banca, mais um jornaleiro. Eu comecei a usar manga comprida, gravata. A minha equipe, a minha mulher, na verdade, era minha equipe, era eu e ela. Ela também usava uma camisinha com uma blusinha com uma gravata borboleta, com um avental na frente. Então, daí para frente, nós começamos a dizer o seguinte, quem é que vem comprar na minha banca? As pessoas chegam aqui e vêm comprar o quê? Então, eu percebi logo de estalo que a maioria das pessoas que entravam na banca tinham uma criança. Trouxe todas as revistas infantis para o pé da banca, para a primeira prateleira. Para quê? Para que as crianças, quando entrassem na banca, não precisassem ficar, painho, maninha, titio, o vovô, me dê aquela revista ali. Ela ia naquela revista lá embaixo. E aí eu percebi que as crianças gostavam disso, sentavam no chão. E às vezes estavam com a roupa limpa, eu mandei fazer um tamboretinho pequenininho. Então, as crianças, quando chegavam na minha banca, elas sentavam no tamboretinho e começavam a folhear a revista. Aí o que aconteceu? Quando eu vi uma criança que o pai chegava, o tio ou o responsável, dizia assim, meu filho, não mexa não para não amassar a revista. Eu me sentava do lado do garoto,
pegava uma revista e amassava a revista na frente dele, passando a revista como uma criança passa, com os dedos assim, para amassar a revista. Resultado, o garoto olhava para mim e dizia, tio, você amassa, cara. Então, eu criava um rapport, ou seja, uma sintonia, empatia com aquela criança que estava naquele momento ali, e a partir de então, os pais chegavam às vezes e conversavam comigo, rapaz, ó, na minha casa no meu bairro tem uma banca de revistas, de lá para chegar aqui na sua banca, passamos por 3, e esse menino não quer parar lá, só quer parar aqui, eu não sei o que esse menino acha aqui. Eu sabia o que era sintonia, eu me tornava um vendedor do tamanho deles, porque eu me sentava no chão enquanto ele estava sentado no tamborete. E o meu tamanho continuava dele, porque eu tentava mostrar para a criança que ali amassar uma revista não era pecado, não tinha transtorno nenhum, podia amassar. O que acontece? A criança olhava 3, 4, levava 10 revistas, levava 6 revistas, porque quem compra não é o pai paga, quem compra é a criança. Vamos a mais uma pergunta, agora é com João Fontes. Olá, José. O senhor defende a ideia de que você pode ser o próprio chefe, né? Como isso é possível, um empreendedor ser o próprio chefe? Olha, no mundo de hoje, eu faço muitas palestras, como está aqui como convidado nosso, Sêmio Timene, que é um palestrante também, amigo meu. Nós apresentamos um programa na rádio também, na 94, toda sexta-feira, apresento o programa lá junto com ele. E a gente sempre bate na mesma tecla. O que é que nós fazemos? Nas minhas palestras por aí para jovens, eles sempre dizem o seguinte, olha, eu quero ser empreendedor, eu não quero ser concurseiro, eu quero ser empreendedor, mas o mercado é difícil, não existe uma linha de crédito fácil para a gente, para conseguir tomar dinheiro emprestado e começar um negócio. Aí eu pergunto, geralmente faço essa pergunta, você tem um celular, um smartphone? Tenho. Venda e compra um carro de pipoca, um sorvete e começa seu negócio. O problema é que as pessoas querem começar, às vezes, por onde os outros estão terminando. Então, empreendedor ou empreender sua vida, mudar o seu negócio, é preciso que você queira. E para querer é preciso você se sacrificar por algumas coisas. Eu tenho um smartphone top de linha. Quanto é um smartphone top hoje? 3, 4 mil reais. Venda, compre um pequenininho e pegue 3 mil reais e invista no próprio negócio. Com 3 mil reais você começa qualquer um negócio pequeno que vai lhe dar uma rentabilidade de pelo menos... Quer um exemplo? Claro. Com 3 mil reais, você vai para a Ceasa e compra 1.000 reais de frutas. 1.000 reais não, compre 500 reais de fruta. Vá para um sinal, para um ponto e venda 500 reais de fruta. Você apura quanto? 100%, 1.000 reais. No final do dia, você pega os 500 reais, bota no bolso para comprar no outro dia. Os 500 reais de apurado, que não é lucro, você guarda, compra mais 500, vende novamente, apura 500, guarda novamente e vai gastando, por exemplo, 10% do que você ganhou, dos 500 que gerou lucro, vai gastando e guardando o restante. No final de 5 dias você tem quanto? 5 vezes 5, 25. R$ 2.500. Então, assim, é difícil ganhar dinheiro? Não. É preciso muita vontade. Ganhar dinheiro não é difícil, é trabalhoso. O que as pessoas às vezes querem é o seguinte, eu não vou vender meu smartphone porque eu vou ficar sem o meu smartphone, eu vou ficar sem o meu celular. Sim, mas é momentâneo. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. Eu vendi as coisas que tinha para investir no negócio. Às vezes deu errado, naturalmente, mas ninguém tem que ficar se lastimando porque errou. Porque não existe, na verdade, erro, existe aprendizado. O brasileiro, ele é, em essência, naturalmente, um povo empreendedor? Sim, mas muito acomodado. Porque o que eu quero dizer com isso é assim, que às vezes as pessoas pensam muito. E eles ficam muito preocupados com o que o vizinho vai dizer se ele não der certo. E eu não posso me preocupar com o que o meu concorrente, o meu vizinho, ou a pessoa do clube, o meu colega, vai me criticar se eu não acertar. O ruim é você chegar no final da vida e imaginar, eu deveria ter tentado, eu não consegui, mas eu também não tentei. Então, assim, se você tenta e erra, palmas para você. Cara, você errou, aprendeu com os erros, porque errar é natural. O que não é natural, o que é anormal é você não aprender com os erros. Vamos a mais uma pergunta? José, se errar é natural, você poderia elencar algum erro fatal ou muito grande que você cometeu no início da sua carreira e que hoje você pode dizer que você tenha superado? Um erro fatal é odiar. A pior coisa do ser humano é odiar. Quando eu estava com 6, 8 anos de idade, meu pai não morava com a gente. Eu sabia que meu pai tinha uma condição financeira muito boa. E eu aprendi
incentivado pelo todo o contexto que eu tinha a odiar meu pai. E é o pior câncer que existe no ser humano, é o ódio. É o pior mal que existe no ser humano, é o ódio. Onde existe ódio, não existe amor. E se não existe amor, não existe bem-estar, não existe amabilidade, não existe olhar nos olhos das pessoas e dizer assim, eu posso te ajudar, eu sou igual a você. Então, quando você odeia, olha, o ódio é como o veneno que você toma querendo que o outro morra. É isso. Então, quando você não quer errar, tire o ódio do seu coração. Então, eu errei porque no início eu tinha ódio dele. Depois eu comecei a entender que por que ter ódio de alguém? O ódio que eu teria para ele vai me fazer bem? Vai atingi-lo? Não vai. Então, eu não quis com isso. E agora, voltando para o lado comercial, eu já, uma vez eu abri, eu tinha vários negócios. Eu tinha uma sorveteria, uma lanchonete, uma banca e uma pequenininha loja de vender roupas. E eu percebi que eu não tinha condições de focar bem em todos os negócios. Então, o que é que eu tenho que fazer, que quem está nos assistindo, é focar num negócio. Se esse negócio, depois de dar certo, depois de ele estar sólido no mercado, a sua marca ficar sólida no mercado, aí você pode optar por outro nicho de negócio. Ou como tem muitas pessoas que têm vários negócios, várias frentes de ações. Então, é importante que você tenha foco em um. Eu tinha 5, 6 tipos de negócio, não tinha foco em nenhum. Então, nada dava certo. Quando eu quebrei tudo de uma vez. Quando eu vendia as coisas, não dava para pagar os fornecedores. Agora quem faz a pergunta é Letícia Araújo. Olá, Jussier. Eu queria saber assim, porque nas suas palestras você sempre fala da sua história de vida, da sua superação, né? E quando foi que você percebeu que essa sua história poderia servir como motivação para outras pessoas? Olha, o ser humano, ele é um grande contador de histórias. Quando nós estávamos na época das cavernas, como é que acontecia a conversa? As pessoas ficavam em volta de um fogo para conversar, bater papo. E geralmente o mais velho contava as histórias para os mais jovens. Então, a contação de história, quando eu era jovem, a gente ficava brincando muito e ouvindo, quase que hipnotizado, as pessoas contarem história. Então, eu sempre fui um grande ouvinte de contação de histórias. A gente chamava história de Trancoso. Vocês não sabem, mas seus pais, seus avós vão saber o que é isso. História de Trancoso era uma história que você contava contos da carochinha, você começava... Às vezes os pais criavam histórias. E a gente ficava assim, hipnotizado, ouvindo aquelas histórias. A tal ponto de no outro dia você perguntar, e aí, como é que continua aquela história? O pai, às vezes, a mãe inventava a história e ele não sabia que a gente estava com tanta atenção. Então, eu comecei a observar isso. Na banca de revistas, eu comecei a ver que as pessoas chegavam na banca para conversar suas coisas, porque a banca não é só um ponto onde você compra revistas e jornais, não é um ponto de comprar informações, era um ponto que as pessoas queriam lá para conversar, e a gente começou a criar um relacionamento com os nossos clientes. Quando a gente começou a criar esse relacionamento, passamos a ouvi-los muito mais. E aí, quando eu comecei a ouvir meus clientes, eu comecei a contar histórias para eles. E aí, algumas histórias eu criava para poder persuadi-lo, para poder convencê-lo, que às vezes chegava na minha banca estressado demais, que tinha brigado em casa, que tinha discutido com um empregado, com a empregada ou com a família, e às vezes um filho com a mãe, e chegava ali para desabafar. E eu começava a contar histórias para ele que, dentro do contexto, fosse fazer com que ele se acalmasse um pouco mais. E aí eu percebi que a contação de história era interessante, até que um dia eu estava na banca e um professor de uma universidade daqui, do curso de jornalismo, chegou lá e disse, José, meu cliente, disse, rapaz, eu estou com a garganta muito irritada e vou dar uma aula hoje, meu diretor, meu coordenador vai estar comigo lá. Há a possibilidade de você ir comigo para a gente fazer uma aula diferente e você bater um papo lá, falar um pouco das ações de marketing que você faz na banca? Eu disse, mas eu vou contar isso? Ele disse, sim, as pessoas vão gostar do que você vai contar. Eu disse, mas eu conto o quê? O que você faz na banca, o atendimento, o envolvimento de cliente, os trabalhos sociais que você executa. Tá bom, eu fui. Quando eu cheguei à noite, eu fui muito nervoso, claro. Quando eu cheguei lá e comecei a contar as coisas que eu fazia na banca, eu percebi que as pessoas ficavam assim paralisadas ouvindo o que eu estava contando, quase que hipnotizado. Eu me lembrei da época de criança, quando eu ficava ouvindo a minha mãe contar as histórias. Então, naquele momento eu percebi que eu poderia contar outras histórias. Aí eu contei outras histórias que havia acontecido comigo antes da banca. E aí, cara, aconteceu isso, aconteceu. Então, 2 semanas depois, outras universidades começaram a me procurar. A UFRN começou a me chamar. E aí eu disse, então a contação de história é bacana, vou me profissionalizar. Porque não é a contação de história em si,
É como você contar a história, mas que a sua história seja verdadeira. Você tem que contar a história sem criar, sem inventar, sem fazer conto de fada. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a mostrar situações que aconteceram dentro da banca e situações que me levaram a chegar na banca. E antes de chegar à banca, o que me havia colocado no mundo com tanta garra, com tanta disposição para chegar e fazer o que eu estava fazendo. Então, eu já tive público de 5 mil pessoas no Fortaleza Hall, alguma coisa assim, lá no Ceará. Eu, Roberto Justus e, se eu não me engano, mas eram 3 palestrantes. Eu fiz no Credical, alguma coisa assim, lá em Fortaleza. Um evento numa casa de shows enorme, 4.500 pessoas estavam no evento lá. Então, assim, eu nunca me imaginei falar para essa quantidade de pessoas. Então, o que é que eu fiz? Eu fui me especializar, eu fui fazer cursos fora de Natal, eu fiz curso aqui com um cara daqui de Natal, gente muito boa, talentosíssimo, Nil Moura, do Circo Grock. Me ensinou um pouco sobre tablado, sobre alcançar a voz com a plateia. Depois eu fui fazer alguns cursos em São Paulo. Fui desenvolver meus slides com uma equipe boa, então eu fui procurar os melhores que tinham. Hoje, por exemplo, eu uso meu equipamento top, eu uso uma minha palestra desenvolvida por profissionais de São Paulo, mas uso também meus filmes desenvolvidos por um profissional daqui da terra, que quando eu chego, chamado Fernando, que faz em 3D as minhas animações, onde eu chego para dar palestra, as pessoas dizem assim, Jussier, quem é que fez esse material? E é um profissional daqui da nossa cidade. Uma coisa que eu queria aproveitar o programa para abrir a cabeça ou alertar os nossos empreendedores aqui, os grandes empresários, contratem profissionais da terra. Não significa dizer que o bom profissional tem que ter de fora, tem que se importar. Não, aqui tem gente talentosíssima, aqui tem grandes consultores, grandes jornalistas, grandes juristas, tem tudo. Então, grandes chefes de cozinha. Por que eu importar se eu tenho gente de alta qualidade aqui, de primeiro time? Ah, porque aqui não justifica, porque aqui o quê? Aqui tem gente profissionalizada, aqui tem gente capacitada. Então, o que é que eu faço? Eu fui buscar um profissional lá e peguei um daqui, juntei os dois, fizemos um grande projeto e aí por esse motivo que eu ando pelo país inteiro dando palestras. Muito obrigado, professor. O programa Checkmate faz um breve intervalo e volta em instantes.